Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula, estamos aqui para mais um dia juntos aprendermos um pouco mais do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos agora aqui no segundo trimestre de 2025 e estamos falando sobre o Verbo que se fez carne, meus amados. Nesta segunda aula, nós estaremos estudando o novo nascimento. Estaremos falando sobre o novo nascimento. Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa, maravilhosa na presença de Deus e vamos dar início a essa nossa aula e eu posso começar trazendo aos irmãos que muitas pessoas, meus amados, pensam que o novo nascimento só foi apresentado no Novo Testamento. E essas pessoas, elas estão enganadas, porque lá já em Gênesis 22, no versículo 16, nós vemos que Abraão seria abençoado, porque ele abriu mão até do próprio filho para servir ao Senhor. Mas com certeza a sua fé garantiu a ele que o seu filho seria substituído por uma ovelha, por um novilho, e assim, com certeza, ele foi honrado pela sua fé e pela sua obediência a Deus, meus amados. Segunda Crônicas também, lá no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 14, diz que se o povo que é chamado pelo nome dele se humilhar e orar e buscar a face dele, voltando dos seus caminhos iníquos, né? Então, assim, ele lá do céu ouviria e aí perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Nós temos também Jeremias 18:11, onde ele alerta aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém e diz, né, para que eles se convertam dos seus maus caminhos. Ezequiel também, capítulo 23, são muitos textos, né? Ezequiel, capítulo 23, nós vemos ali Samaria e Jerusalém, que eles se prostituíram, né? Essas cidades se prostituíram e foram deixadas de lado por Deus, ou seja, o povo destas cidades se prostituiu e foram deixadas de lado por Deus. E ali Deus alerta para a correção deles. Desde o princípio, meus irmãos, são fartos os alertas de Deus para a restauração do homem. E no Novo Testamento nós já podemos de cara mencionar para os irmãos aqui Lucas 9, 24 e 25, que já deixa isso muito claro. Quando se fala de novo nascimento, meus irmãos, nós precisamos deixar claro para os irmãos que nós estamos falando da restauração do relacionamento com Deus. É assim que nós recebemos o espírito de adoção. Conforme diz Romanos 8:15, é assim que nós recebemos as bênçãos da justificação, que estão lá em Romanos 5, de 1 a 11. Queridos, nós precisamos entender que para morrer para o pecado é preciso nascer de novo. Isso está em Romanos 6, de 1 a 14. Portanto, para alcançarmos o novo nascimento, nós precisamos despertar para a realidade do pecado. Nós precisamos nos reconhecer pecadores e indignos da presença de Deus. Ok? Mas já de início, preciso deixar claro a vocês que as coisas da vida espiritual, elas não poderão ser, em hipótese alguma, alcançadas por homens enquanto eles forem incrédulos, enquanto eles não tiverem fé em Deus, porque estes incrédulos, eles estão ali alienados de todas as coisas de Deus. Eles não têm em si o Espírito Santo. O incrédulo, meus amados, ele não pode seguir a Jesus. Isso está lá em Lucas 14, versículo 26, 27, 33. Ele não tem uma visão espiritual. E assim, ele não verá e nem entrará no reino de Deus. João 3:3, João 3:5 também fala sobre isso, meus amados. O incrédulo, ele não tem fé. Portanto, ele não se permite receber, ele não permite que o Espírito Santo habite nele. Está lá em João 14:17. Ele não consegue produzir fruto espiritual. João 15:4 nos faz
nos faz essa menção. Ele não se sujeita à lei de Deus, conforme Romanos 8:7. Nós já falamos sobre isso. E assim ele não pode agradar a Deus em hipótese alguma, conforme diz Romanos 8:8. Já tratamos disso também em outras aulas, meus irmãos. Portanto, não entendendo as coisas de Deus, ele não poderá chamar Jesus de Senhor, conforme está em 1 Coríntios 12:3. Agora, quando o ser humano ele é despertado em seu interior para a verdade de Cristo e assim ele o recepciona como Deus, como Senhor, Salvador, com certeza ele vai ser tocado no seu interior e passando a crer, ele vai ter a verdadeira fé e aí vai buscar a Deus continuamente. Assim, meus amados, é desta forma que ele vai passar a viver de fato esta relação com Deus, buscando continuamente a santificação. E todos nós sabemos que sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14 trata dessa maneira. Nós precisamos entender que há necessidade de se morrer para o pecado e nascer de novo. Amém? E é sobre isso que nós aprenderemos nesta aula de hoje. Nós veremos que o novo nascimento, ou seja, a sua fé e a contínua santificação te conduzirá ao caminho da salvação. João 3,5, 1 Coríntios 15, no versículo 23. E assim, meus amados, nós receberemos o azeite em nossas vasilhas. É dessa maneira, em nossas botijas. Mateus 25:8, Lucas 12:35-37, João 14:17. São vastos, são inúmeros os versículos que testificam daquilo que nós estamos aprendendo e ensinando hoje. E vamos ensinar daqui para frente para as outras pessoas também. Nós, assim, meus amados, nesse novo nascimento, nós nos tornaremos uma partícula da Igreja de Deus, como um organismo vivo, espiritual. 1 Coríntios 12, de 13 a 27, Apocalipse 22:17. Esses textos nos falam sobre isso. E aí nós vamos vivendo em santidade, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, e Hebreus, meus amados, 12:14. E vivemos também, passaremos a viver também em obediência, mas uma obediência voluntária, aquela que é feita por amor, por crer de fato, por verdadeiramente ter fé naquilo que nos foi apresentado. Isso está em João 5:24. Precisamos entender, meus amados, que nascer de novo é apenas o primeiro passo da caminhada pela vida eterna. Nós precisamos entender isso. É viver, como direi assim, é viver algo novo, algo desconhecido, uma coisa inimaginável, porém maravilhoso. Amados, nascer do alto é um termo perene, perpétua, significa reinício, renovar-se o tempo todo, continuamente, no pensamento, no falar, no viver. Amém? E apenas para deixar claro aqui para os irmãos, nascer de novo não é ser batizado, como sei que algumas pessoas pensam. Então, nascer de novo não é você ser batizado, ok? Na verdade, o ser humano ouve a palavra, ela crê, ela adquire através do entendimento dessa palavra, de acreditar nessa palavra, ela adquire uma fé, porque entende como verdade apresentada a ela, e assim ela busca o batismo nas águas, que é o quê? É a confissão pública deste novo nascimento que nós tivemos. Pelo Espírito, pela palavra, pela água e pelo Espírito, como nós vamos aprender hoje. Então, o novo nascimento é como informa João 4,14, que diz: aquele que beber da água que eu lhe der, beber, não é submersão. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, para a eternidade, meus amados. Mas vamos lá, o texto sugerido para a nossa aula de hoje está em João 3, de 1 a 9 e 16. João 3, de 1 a 9 e 16. A ênfase está aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é desta maneira que nós a adquirimos, meus amados. Ele inicia falando de Nicodemos, ele já inicia nesse texto que nós estamos lendo, falando de Nicodemos. Agora nós precisamos entender toda a perícope, ou seja, todo o contexto deste texto sugerido. Nicodemos, meus irmãos, ele era um fariseu formado e zeloso na doutrina do judaísmo, membro do concílio de líderes judaicos, como nós já vemos aqui de cara no versículo 1 do texto estudado. Seu nome significa conquistador do povo ou vitória do povo, e ele é mencionado apenas no Evangelho de João, meus irmãos. Entendam isso, apenas no Evangelho de João ele é mencionado. Queridos, depois que Jesus promoveu ali a limpeza no templo, nós conhecemos esse texto, ele passou a ser esse evento passou a ser tido como um ato de coragem, um ato de ousadia por todas as pessoas. E ele deu prosseguimento, a partir dali, ao seu ministério. Então, ele demonstrou com isso muita razão, ele demonstrou com isso que as suas ações elas estavam trazendo razão real para o seu discurso. Então ele agia de acordo com aquilo que ele falava de verdade. E assim ele passou a ser notado e acompanhado. É como nós falamos, né? Pregue a palavra. Agora, se for preciso, use a palavra. Então, pregar é com os nossos atos, com as nossas atitudes e também com a palavra de Deus. Né? Ele passou a ser notado, como eu já falei, passou a ser acompanhado, ele deixou ali de ser uma pessoa desconhecida em Jerusalém. A fama, inclusive, sobre seus milagres se espalhava em meio ao povo e chegava também aos chefes religiosos, né? Aos chefes religiosos, inclusive a Nicodemos. Ok? Inclusive a Nicodemos. Nicodemos, que era um didáscalos to Israel, ou seja, ele era um mestre em Israel. Nicodemos evitou, meus irmãos, falar com ele em público, preferiu procurar ele em particular. E, com certeza, né, para discutir sobre as colocações teológicas que ele fazia, que eram diferentes da que se costumava ter e ouvir naquela época. E assim foi ao seu encontro à noite. Ele foi ao seu encontro em segredo ali, no horário noturno. Pode ter sido porque o horário noturno tinha mais frescor também, mas existem colocações teológicas diferentes a respeito disso, né? As pessoas dizem também que ele tinha receio da controvérsia que ele teria com os seus pares. Então é dessa forma. Entendemos, meus amados, que como sendo de fato todos esses milagres procedentes de Deus, hoje, da mesma forma como entendeu Nicodemos. Ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ocorria, todos aqueles milagres, eles eram procedentes de Deus. Mas vamos lá, vamos nos adiantar um pouco. Nicodemos, meus irmãos, após este encontro, ele teve coragem de se expor. Depois que ele conversou ali com Jesus, ele criou coragem e ele foi e se expôs. Ele defendeu, inclusive, Jesus perante os principais sacerdotes. Isso está lá em João 7, de 46 a 52. Vemos claramente que o comportamento deste fariseu
melhora ao longo de todo o Evangelho de João. E, ele é visto, meus amados, também ao lado de Jesus, provavelmente como um discípulo discreto, vamos dizer mais ou menos assim. Nós vemos isso lá em João 7,50, onde diz assim: Nicodemos, o que de noite fora até Jesus, sendo um deles, disse-lhes. Por isso que eu falo da necessidade de ler todo o contexto. Nós aqui não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mas é dessa maneira. Então nós vemos aqui claramente que, muito provavelmente, ele era um deles, passou a ser um discípulo meio que secreto de Jesus. Inclusive, meus amados, no Novo Testamento, o Novo Testamento, ele não afirma, mas a tradição histórica diz que Nicodemos foi batizado depois por Pedro e João. Ok? Saibam também que, por defender a Cristo, Nicodemos sofreu perseguições e provações da casta sacerdotal. Ao menos, amados, de alguma forma, Nicodemos percebeu que Jesus não era um homem comum. Ele percebeu que Jesus sabia de coisas que ele nunca havia ouvido antes e que falava a Jesus com autoridade do alto. Nicodemos foi cortês naquela primeira reunião, naquele primeiro encontro, e chamou Jesus de Rabi. Rabi quer dizer grande ou distinto, quer dizer professor ou mestre, né? Por quê? Porque ele ouviu no discurso de Jesus racionalidade e conhecimento real, meus amados. Ele viu ali muita espiritualidade, ele viu naqueles milagres de Jesus mais do que sinais da sua deidade, mas sim os viu como provas de que ele era de fato Filho de Deus, sendo revelado pelas suas obras. Ok? É desta maneira. Mas, nós precisamos falar para os irmãos para afirmar ainda que ele verdadeiramente estava ali convertido. Na morte de Jesus, meus amados, nós vemos ele auxiliando ali José de Arimateia no sepultamento. João 19, 38 e 39 nos traz dessa maneira. Portanto, vemos que esta conversa, este bate-papo ali no calar da noite com Jesus, resultou na conversão de Nicodemos. Ou seja, levou ele a um novo nascimento. É desta forma. Este é o novo nascimento. É conhecer, crer, ter fé e passar a viver em Cristo Jesus. Mas, queridos, voltando ali, vamos voltar um pouco no diálogo entre Nicodemos e Jesus. Nós vemos que Nicodemos ele ficou assombrado com a ideia do novo nascimento. Como entender isso? E vocês, como vocês entendem este novo nascimento? Nicodemos também. Há necessidade do novo nascimento, mas para isso, como? De que forma? Como é que pode você retornar ao útero da sua mãe? E é só dessa maneira que nós conseguiremos chegar ao reino de Deus? Como seria isso? Está lá em João 3, no versículo 3. Para ele, para Nicodemos, um ensino inaceitável. Como para muitos leigos incrédulos hoje, da mesma forma, um ensino inaceitável. Qualquer ser humano, meus amados, pensantes naquela época, ser humano incrédulo, não é? Qualquer ser humano incrédulo não via nexo, não via racionalidade naquilo. Agora, aquilo ficou esclarecido conforme Jesus passou a ensiná-lo, passou a falar. Jesus ali, meus irmãos, ele usava de uma linguagem figurada para poder ensinar o mestre de Israel. E ele esclarece que precisaria nascer da água e do Espírito. João 3,5 e 4,14. Já mencionei para os irmãos. Com isso, lembrando da mensagem, inclusive, ali de João Batista, o arrependimento dos pecados. Batista inicia as suas pregações dizendo: arrependei-vos, pois é chegada
a hora, meus amados. É desta maneira. Isso quer dizer o quê? Afastar-se das coisas antigas. Afastar-se das coisas antigas, quando ele fala do arrependimento. E quando ele fala do Espírito, ele lembra ali de João Batista, né? Que prenunciou tudo isso como sendo algo sobrenatural, um dom sobrenatural, um dom do céu de fato, para participar do reino de Deus. O que importa aprender, meus amados, aqui hoje, e eu creio que vai ficar muito claro para os irmãos, é que a água em João Batista se refere ao ato batismal, aquela submersão se refere ao ato batismal como sinal e testemunho do arrependimento. Então você está gritando para o mundo: estou arrependido. Estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. É uma confissão pública da sua fé. Ok? Uma confissão pública na mensagem do Filho de Deus. Mas aí vem a pergunta. Todos vão perguntar, eu tenho certeza, muitas pessoas têm essa dúvida. Mas se é assim, é necessário o batismo? Com certeza, meus amados. É muito importante e necessário. Porém, quando, por questões alheias à vontade do convertido, isto não for possível, a obra redentora do Senhor, ela vai se realizar da mesma forma e com a mesma eficácia. Não se esqueçam disso. Desde que se beba da água viva, que é Jesus Cristo. Vocês se lembram do ladrão da cruz? Lucas 23, 43, ele não foi batizado e foi salvo. É desta maneira. Agora entendam que esta condição é uma condição extraordinária. Certo é buscar o batismo como fez o eunuco batizado por Felipe, lá em Atos 8, de 26 a 39, leiam. Ele buscou o batismo, ele estava lendo Isaías, e né, como é que eu vou entender se não me explicarem? E ali, entendendo a palavra, ele foi batizado, meus amados. Queridos, o novo nascimento é a doutrina da regeneração. Então, o novo nascimento é você ser regenerado. Isso significa ter uma mudança radical em seu interior. Do grego é palingenésia, ou seja, voltar a ser gerado outra vez. Isto foi o que Jesus propôs a Nicodemos, lá em João 3, no versículo 3. É a mudança efetivada pela graça. Né? É uma mudança efetivada pela graça. Então você vai mudar de um viver carnal para uma vida espiritual. Isso fica muito claro quando você lê Tiago 1, 18 a 21. E vejam, meus amados, que Nicodemos ele foi atraído para Jesus sem nunca ter falado com ele. Entendam isso. Amados, regeneração e novo nascimento quer dizer o mesmo. E produz também dentro de nós, no nosso coração, a mesma coisa. Jesus ali, ele usou apenas uma metáfora do novo nascimento, para que se pudesse entender melhor a essência deste assunto, que é o fato de que é o fato de Deus que opera a mudança, né? O fato de que Deus vem, ele opera a mudança no coração do pecador, mediante a sua conversão. Não se esqueça disso, mediante a sua conversão, mediante a aceitação, mediante a busca. É aquilo que eu já falei para os irmãos no início deste nosso estudo, desta nossa aula. Né? É você reconhecer que você é pecador, nós nos reconhecermos pecadores, né? E assim nós temos um arrependimento real e verdadeiro de todos os atos praticados. Entendam, meus amados, que esta conversão é a porta de entrada para o reino de Deus. Sem esta conversão, nós não conseguiremos. Não há outro modo
Amém? Não há outro modo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Entenda que também não há conflito em Deus, ok? Não há conflito em Deus. Tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles operam em íntima parceria neste sentido. Ocorre que cabe ao Espírito Santo a obra regeneradora que opera a nova vida no pecador arrependido. Dessa maneira, Tiago 1, 17 e 18 nos apresenta dessa maneira. Ele diz que toda a dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vem da sua própria vontade, que nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias de suas criaturas. É desta forma. Queridos, indo um pouco mais fundo neste entendimento, regenerar, ele significa o quê? Significa gerar novamente. No campo físico, como nós já mencionamos, como nós vimos e podemos tentar racionalizar e vamos perceber, isso é impossível. Porém, no campo espiritual, que implica a obra do Espírito Santo, conforme está em João 3,5, é sim possível. Isso fica muito claro ao lermos ali Romanos 5, de 12 a 15, e que esclarece que por um homem entrou o pecado no mundo e também por um homem, ou seja, Jesus, nós receberemos a graça e a regeneração. Está lá em Filipenses 2,8. Filipenses 2,8, isso mesmo. Repito, é necessário que haja novo nascimento de fato, uma regeneração verdadeira que faz você fazer o que nos faz retornar ao convívio com o Pai. Isto não é apenas professar uma fé. Tem muitas pessoas que professam em várias fés. Isso é você professar a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. É desta maneira. Não é professar uma fé sem de fato estar regenerado. Não é professar, dizer eu sou, sem você estar verdadeiramente envolvido, buscando, arrependido dos seus pecados e buscando a santificação em Cristo Jesus. Sabe? Existem pessoas, meus amados, que gostam da igreja, pessoas que gostam do ambiente social, pessoas que admiram os princípios da igreja, mas que estão com seus corações, com o seu âmago fechado para uma mudança espiritual. E ela é necessária. Algumas até cumprem alguns deveres externos, né? Vamos dizer assim, que são expostos de uma vida cristã. As pessoas percebem, notam que são cristãs, mas elas não se libertam de algumas atitudes ali do velho homem. Como diz 2 Pedro 2,20, 2 Pedro 2,20 e 22, meus amados. É necessário a real mudança na qualidade da alma humana. Quando você é regenerado, há necessidade desta mudança. Suas disposições anteriores, elas são removidas e assim esta pessoa ela é revestida por um novo homem que segundo Deus, é criado em justiça e santidade. É desta forma. Efésios 4, 24 fala sobre isso. Paulo escreve também em 2 Coríntios 3,18, ele diz que todos nós, com a face descoberta, contemplamos em um espelho a glória do Senhor. E nós somos, com isto, transformados na imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Lá em Romanos também 8, 29, Gálatas 4, 19. São muitos textos para que vocês façam o confronto. Nicodemos, meus amados, voltando, ele esperava um Messias político, um Messias material, como todo o povo judeu. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas Jesus lhe mostra que o reino de Deus
não é comida, não é bebida, não é política e muito menos ainda alguma coisa material, meus amados. Ele deixa claro que é sim uma coisa espiritual, bastante abrangente, porque alcança todo mundo, não é uma nação específica, como eles pensam, os judeus pensavam. Amados, entendam que não existem artifícios humanos, meus amados, para a conquista dessa obra regeneradora do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, ele é o único meio possível para isso. Não tem o que nós possamos fazer, meus amados. Volto aqui a falar que o nascer da água não faz referência ao batismo nas águas. Isso precisa ficar bem dentro do coração de vocês. Se assim fosse, o batismo traria salvação e não traz. A salvação, meus irmãos, ela é 100% pela graça de Deus através do quê? Do arrependimento, através da busca, da comunhão, da obediência, do crer de fato, do se ter fé. E é claro, meus amados, sem tirar aqui a importância do batismo que nós vemos aí na igreja, nas igrejas, em todas, inclusive na nossa, é extremamente necessário você, liberto, confessar que você é um novo homem, testificar para que o mundo veja. Esse batismo, meus amados, é esta confissão pública do arrependimento, é esta confissão pública da aceitação de Deus nas nossas vidas, como nós já falamos. O batismo do arrependimento ou no novo nascimento, neste batismo, o Espírito Santo leva o homem a readquirir o caráter e a semelhança moral de Deus que foi perdida lá no Éden. Lembre-se, todos somos pecadores, como nós vemos no Salmo 51, Salmo de Davi, Salmo 51, 5. Eis que eu fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concedeu. Dá uma lidinha lá, vocês leiam o texto todo, maravilhoso esse texto, para nos mostrar o arrependimento. Portanto, busque o novo nascimento que dá vida nova ao pecador. Entenda que para isso nós precisamos, de fato, meus amados, conhecer a palavra, ou a água, que é a Escritura Sagrada. O Espírito Santo, meus amados, também significa a água, ou o poder regenerador, assim como a palavra. E assim fica claro que nascer da água e do Espírito, como alude ali, é um processo regenerador através da palavra de Deus, casada, junta, unida com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O que nos leva a esse segundo modo de regeneração que nós não tínhamos mencionado. Nós estamos falando da água e do Espírito. Agora nós estamos mostrando que a água, ela significa também a palavra de Deus. Efésios 5, 6, Tito 3, 5, Ezequiel 36, de 25 a 28. 1 Pedro, inclusive, meus amados, ele diz assim, que tendo, pois, nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, ou seja, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Tiago 1,18 também deixa claro que nós somos gerados pela palavra da verdade, para nos tornarmos o quê? Primícias, meus irmãos. Tiago 1,18. Queridos, a palavra de Deus ela é poderosa, porque ela cura, exorta, edifica e tem o poder de regeneração. E nós precisamos dessa regeneração, deste novo nascimento. Ela é a semente usada pelo Espírito Santo para gerar uma nova criatura. Ok? Porque ela requer o quê? Requer pessoas nascidas da obediência, pessoas nascidas da aceitação e praticantes dos ensinos do Senhor. Ok? São homens e mulheres que se entreguem de maneira sincera e voluntária. Pessoas que se coloquem de fato como filhos de Deus, buscando toda essa transformação através do conhecimento da palavra, através do conhecimento da verdade. Para quê?
para a regeneração continuada, até nós estarmos ali na glória com o Senhor. Essa regeneração não para e dali pronto, tá, acabou. Não, ela é contínua. Nós não somos regenerados e acabou. Não, nós precisamos nos esforçar, aprender mais, melhorar, aumentar a nossa fé. E isso é um processo continuado até o momento que nós estivermos na glória com o Senhor. Irmãos, o homem busca e aceita a renovação da sua mente através do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui estudando, é por isso que nós estamos aqui aprendendo cada vez mais. É desta maneira que o Espírito Santo atua neste sentido, no sentido de regeneração. Esta, meus amados, é uma das mais significantes obras do Espírito Santo. É o contraste entre habitar em trevas, ou seja, no pecado, e se permitir, através do conhecimento, que a divina luz te alcance pelo arrependimento do pecado, pela fé, pela santificação, pela glorificação e pela adoração a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós vamos conhecer esta verdade, meus amados? Ou por uma intervenção direta de Deus, que nós não estamos aqui para engessar a Deus, ou através do ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, como diz a sua palavra. Então nós temos que ouvir, nós temos que entender, nós precisamos pensar a respeito, nós precisamos assim começar a crer. E assim nós teremos a nossa fé e nós estaremos vivendo nesta comunhão com Ele, meus amados. Eu espero que essa aula tenha conseguido trazer um pouco mais de conhecimento para os irmãos, como trouxe para mim. E me permitam apenas um adendo aqui. Não tem como, meus amados, nós em 13 lições na escola bíblica falarmos de todas as passagens de João. Peço para os irmãos, portanto, como eu já falei na nossa primeira aula, que vocês leiam todo o capítulo para poder contextualizar melhor. Vocês vejam que nós já saímos de João, capítulo 1, nós já saímos, já entramos agora no capítulo 3. Então o capítulo 2 tem todo um histórico que, se vocês lerem, vai acrescentar muito no que nós aprendemos hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Muito obrigado pela participação de todos.